Gente, boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos por esse dever cívico e universitário também. Mas o meu agradecimento aqui tem que ir ao Centro Acadêmico Carvalho Santos por essa iniciativa inédita. Eu acompanho o CACS há 8 anos, mas que a gente estuda um pouco da história do Centro Acadêmico. E posso dizer, Matheus, que o Centro Acadêmico 2018 é o melhor que eu já vi. E eu digo isso porque eu já fiz parte da presidência em 2014. Então, de vocês é uma gestão espetacular. Queria eu ter idealizado esse projeto aqui, de verdade. Então, uma oportunidade ímpar e que espero que se repita ao longo dos anos, sempre melhorando, desenvolvendo, por óbvio. Bom, me considero essa palavra, eu fui convidado aqui para esse parlamento para fazer análise da inconstitucionalidade dos projetos que vocês apresentaram. E por respeito a vocês, tem que ser fiel, tem que ser rígido, sem nenhum tipo de flexibilidade. Até porque são acadêmicos de direito. Então, a gente não passou mão na cabeça de ninguém. Isso por respeito ao trabalho que vocês fizeram. Antes disso, vocês têm um dever como acadêmicos de uma universidade pública, assim como eu também tenho o dever de ter sido egresso e atual acadêmico da universidade pública, que é de evitar qualquer tipo de reducionismo ou simplismo barato quando a gente está falando de política. Por quê? Quando a gente critica a política, a gente não sabe exatamente o que está criticando. Qual o ponto cirúrgico de uma crítica de política? O político em si? O parlamentar em si? O sistema político? O sistema de arrecadação de tributo e de pagamento, de folha de despesa e devolução do dinheiro público? Do sistema eleitoral? Da democracia? Do regime presidencialista? Então veja, quando a gente está criticando a política, a gente não sabe o que está criticando. E isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque ao criticar política, a gente dá margem para criticar a democracia. E aí surgem, por exemplo, movimentos, vozes, pedindo outras alternativas à democracia. E eu quero fazer um teste com vocês. Um dos símbolos da democracia são as eleições. E aí a gente está a um mês do início das campanhas eleitorais. E o pessoal tem uma relutância com a eleição. A eleição é chato, o pessoal vai ficar pedindo voto, enchendo o meu saco. Poxa, eleição não é o sinônimo, o símbolo principal da democracia? Eis o teste, retirem eleições. Mentalmente, retirem eleições. Como que se dá a tomada de poder? Sucessão familiar? Espero Michel Temer morrer para assumir o filho dele? Você dá com indicação do Michel Temer para outra pessoa? Do Marcelo, da Cida? Se dá por força, por violência? Pegar em arma? Assustador, né? Agora volta a eleição. Não te traz mais um conforto? Percebe como a eleição é importante para a democracia e que deve ser sim celebrada? As eleições norte-americanas são celebradas, as pessoas estampam suas bandeiras, suas camisas, da Grã-Bretanha, da França. Por que nós, com 30 anos de democracia, rejeitamos a eleição? Nós temos que incentivar, e aí é o papel de vocês, como acadêmicos de uma universidade pública, custeada pelo contribuinte, de evitar qualquer tipo de discurso sensacionalista em redes sociais, em debates, na academia, e discutir exatamente aquilo que deve ser proveitoso para um Estado democrático de direito, do qual, inclusive, é estatuto do CACS, salvo engano, né, Matheus? Que no CACS, acho que diz um dos objetivos é a defesa do Estado democrático de direito, no estatuto. Então, vocês pertencem a um grupo que defende esse Estado democrático, e eu introduzo dessa forma, alertando e pedindo que vocês promovam essa defesa como acadêmicos de direito. Ninguém aqui mais é senso comum. Vamos honrar esse dinheiro que está sendo custeado. Pois bem, vamos voltar para o projeto. Como que funciona a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça? Ela não faz uma análise do mérito do projeto de lei. Se o projeto de lei é bom, se é ruim, se é útil ou se é inútil. Não. Ela faz uma análise da constitucionalidade. Se aquele projeto de lei não fere a Constituição Federal e não fere o regimento interno da Câmara. Que no regimento interno da Câmara tem alguns requisitos para você apresentar um projeto de lei. E se faltar algum desses requisitos, a CCJ já recusa ou pede para modificar. Essa é a função da CCJ.
Passando pela CCJ, aí vai para as câmaras específicas. Por exemplo, um projeto relacionado à educação passa pela CCJ e aí sim vai para uma câmara específica de educação. E aí tem uma análise do mérito. E aí depois vem para plenário, submetido à votação, etc. Bom, o que eu posso destacar para vocês, dar o feedback do projeto de vocês? Aconteceram 3 coisas. Votos pela inconstitucionalidade, ou seja, todo o projeto é inconstitucional. Votos pela modificação, e aí a modificação pode acontecer de duas formas. Existe a emenda supressiva, que suprime, que retira. Ou seja, de todo aquele projeto de lei, existe um parágrafo, um inciso que contraria a Constituição Federal. Não tem como salvar, ou seja, retira. Então, todo projeto de lei dá para salvar, mas aquele inciso em específico, a gente tem que retirar para ele poder ser aprovado. Isso se chama emenda supressiva. Agora, quando tem uma palavra, um termo, uma referência que contraria a Constituição Federal, a gente pode propor uma emenda modificativa. Ou seja, modifica essa palavra, modifica esse termo, para daí sim a gente submeter ao plenário. Então aconteceu isso, o voto pela inconstitucionalidade, aconteceu o voto pela emenda modificativa, e aconteceu o voto tudo ok. Chegou na mão da CCJ, projeto de lei, tudo ok. Aprovado, pronto para ser submetido ao plenário, tá? Bom, o que mais aconteceu quando a gente fala de inconstitucionalidade? O que mais aconteceu foi o que a gente chama de invasão de competência. No nosso estado, a gente tem 3 poderes, correto? O poder legislativo, judiciário e executivo. Harmônicos e independentes. Quando a gente fala independente, cada um cumpre a sua função sem que o outro meta o nariz. Independente. Porém, eles também são harmônicos, no sentido de que, excepcionalmente, um poder pode fazer o controle do outro. Correto? Ou seja, o Congresso Nacional pode fazer um impeachment de um ministro do STF. É o legislativo invadindo a esfera do judiciário. Da mesma forma que o STF pode cassar o mandato de um parlamentar. Judiciário invadindo o legislativo. Funciona assim os 3 poderes. Independentes, cada um cuida da sua vida, porém harmônicos. Um fiscaliza o outro. A função do legislativo municipal, a gente tem que saber onde que a gente está. E não estou falando de espaço físico, Câmara Municipal. A gente tem que saber onde a gente está no sentido de competência. O que nós, vereadores, somos competentes para fazer. Pode prorrogar o tempo aí que vai passar. O que nós, vereadores, somos competentes para fazer. E aí surgiu o primeiro erro de vocês. Muitas vezes vocês faziam um projeto de lei que era de competência do executivo, do prefeito municipal. E o que mais aconteceu foi o seguinte: aumento e gasto de despesa do executivo. Ou seja, executivo crie determinada... Eu não quero entrar em nenhum projeto específico para não interferir na votação, mas crie determinado recurso na cidade, um ponto, um objeto, um serviço, crie, gaste, executivo, gaste dinheiro. Viu? O vereador não pode fazer isso. O vereador não pode chegar para o prefeito e falar: prefeito, gaste esse dinheiro em tal lugar. Isso é competência do executivo. Quer fazer isso? Se candidata a prefeito, não é vereador. Esse é o primeiro erro. Querer que a Câmara de Vereadores interfira nos gastos, no aumento dos gastos ou na direção dos gastos do Poder Executivo. Não pode. Invasão de competência. Tá? Segundo ponto que eu posso destacar das inconstitucionalidades. É inconstitucionalidade ao artigo 5º. E eu lembro de 2 específicos, também não vou citar, mas, por exemplo, que atingiu a isonomia e o direito de igualdade, onde tinha um projeto de lei que falava: tais pessoas terão benefícios, essas aqui, não. Opa, a gente não pode fazer isso. Isso ofende o artigo 5º caput da Constituição Federal. Outro, por exemplo, é quando o município muitas vezes quer fazer um poder de polícia. Inclusive, não é só vocês, muitas vezes a própria Câmara Municipal, constituída por vereadores não simulados, acontece isso com muita frequência. Querer atribuições que são de competência da União, por exemplo, penalizar um indivíduo que está bebendo em praça pública. Opa, vamos criar uma pena para ele. Discordo. Isso é competência da União. Direito penal é a União que legisla, não o município. O município pode, por exemplo, apreender, falar: viu, vocês não podem beber na praça pública, não podem, interesse local, ok. Ou vocês só podem beber de tal horário a tal horário, ok. Mas aí, você penalizar uma pessoa que está bebendo em praça pública,
Você não pode. Penalizar uma pessoa por uma conduta é matéria de direito penal. Matéria de direito penal, matéria da União. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Então, foi isso que aconteceu. Ofensa à Constituição, artigo 5º, e ofensa à competência. Foi esses dois trechos que eu destaquei, né, nos pareceres que eu encaminhei para o centro acadêmico, que vocês violaram. Então, fui bastante rigoroso nisso, porque vocês merecem, é um sinônimo de respeito. Outros projetos que mereceram modificações. Já expliquei para vocês. Projetos que foram parcialmente, tiveram um dispositivo inconstitucional, eu pedi a supressão. Ou seja, retira isso, e aí sim ele pode ser submetido ao plenário. Outros tinham um termo, um jargão, uma referência que podia ser modificável. E aí a gente sugere que seja uma emenda modificativa. Feito a emenda, e aí esse que é o trâmite, por exemplo, vocês encaminham o projeto, a gente faz a sugestão. Vocês alteram o projeto e aí sim volta para o plenário. Ele não pode voltar para o plenário do jeito que iniciou. Ele volta para o plenário para vocês votarem conforme a sugestão da CCJ. E no fim, vieram alguns projetos que passaram tranquilamente, né? Bom, um ponto que eu esqueci de abordar. Esses projetos que você cria um gasto excessivo ou você pede, por exemplo, para o executivo criar um órgão, um conselho, uma secretaria, isso também não pode. Gerenciamento da estrutura interna do executivo é atribuição do prefeito municipal. O vereador não pode, cria a secretaria antidrogas. Vocês não podem criar um projeto de lei assim. Mas sabe o que vocês podem fazer? Uma indicação, um pedido. Isso vocês podem encaminhar. E aí vocês voltam essa indicação vai para o prefeito municipal e ele, segundo duas palavras que vocês têm que guardar, conveniência e oportunidade. Se for conveniente para o prefeito municipal e se ele quiser essa oportunidade, aí sim, ele cria a Secretaria Antidrogas, por exemplo. Agora, ele quer extinguir a Secretaria de Segurança Pública, criar a Secretaria de Cidadania? Problema do prefeito. Vocês não podem obrigá-lo ou não obrigá-lo a fazer isso. Ok? Então, esses projetos do qual vocês não têm competência, poxa, a gente fica engessado? Não. Tem uma alternativa. Faz uma indicação, faz uma moção, faz uma sugestão. O que não pode fazer é obrigar um outro poder a fazer algo que não é da competência de vocês. Tranquilo? Foi esse o parecer que eu pude dar para auxiliar o centro acadêmico. Espero que vocês tenham entendido um pouco da dinâmica de constitucionalidade dos projetos de lei. E vou ficar mais um pouco ali, mais uns minutinhos, se alguém tiver uma dúvida. Eduardo, peço que libere alguém que tiver uma dúvida ali, que eu tenho que sair daqui uns 15 minutinhos, tudo bem? Gente, agradeço a participação de vocês. Obrigado, viu?